Boa noite, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez ao vivo para, junto com vocês, mais uma oportunidade que Deus nos deu para estudarmos a palavra do Senhor. E nesta hora eu quero contar com a sua presença, com a sua participação, que Deus vai falar conosco durante esta palavra que vamos falar aqui. Que você é o nosso convidado. E você pode compartilhar desde agora, já começar a compartilhar essa transmissão, essa live, que para todos os seus companheiros, seus amigos, seus grupos, seus familiares, para que eles também possam participar da bênção de Deus em nossas vidas. Ok? Glória ao nome do Senhor nosso Deus. São 10h30 já, 10h35. E eu quero desde já agradecer a Deus pelo dia, por mais um dia que Ele tem nos dado, por mais uma oportunidade, que a bênção do Senhor possa alcançar a cada um daqueles que estão conosco. Glória a Deus. Convido você para lermos a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar da quarta carta. A quarta. A carta direcionada à igreja de Tiatira. Ok? Lá em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, verso 18 a 25. Está lá. Mas antes disso, eu quero ler com você, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 14 e o 15, que é o textuário da nossa lição, ou da nossa palavra, né? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que glória ao Senhor nosso Deus. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu li 4 versículos, 14 ao 17, desta palavra. Pai Celestial, Deus de eterna misericórdia, Tua presença, estamos aqui mais uma vez, agradecido pela noite, pelo dia, pela oportunidade, pela minha família, pelos meus irmãos, meus amigos e todos aqueles que fazem parte, Pai, da nossa convivência. E daqueles também que estão, meu Senhor, nesta hora, compartilhando, que vão ouvir a Tua palavra. Dá-nos condição espiritual, para que nós possamos ter como falar do Teu amor. Dá-nos sabedoria, dá-nos graça, dá-nos poder, inteligência, interpretação, discernimento. Deus, precisamos tanto da Tua ajuda e da Tua misericórdia. Fala conosco, Senhor, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe. Tá? Glória ao nome do Senhor, nosso Deus, para tudo sempre. Deixa eu lhe falar. É muito forte esta palavra. Apocalipse, capítulo número 2, verso 18 a 25. Ele diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo
e os seus pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o que toleras, que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos outros restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tende, retende, até que eu venha. Glória a Deus. Prevalece ou permanece naquilo que você aprendeu. Permanece naquilo que você foi instruído. Não olha para um lado nem para o outro, nem para trás. Olha para frente e para cima, da onde vem a tua redenção, da onde vem a nossa redenção. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor para todo o sempre. Glória a Deus. Aleluia. Das 7 cartas enviadas por Jesus às igrejas da Ásia Menor, a de Tiatira é a mais extensa. A cidade de Tiatira não era política e religiosamente importante. Sua singularidade residia no aspecto comercial, através da sua posição geográfica. O intercâmbio comercial da cidade se dava entre Europa e Ásia. Mas, no entanto, a idolatria estava presente nessa prática comercial. Os membros da igreja de Tiatira deveriam decidir o que fazer nessas circunstâncias, já que muitos eram profissionais da área do comércio, ok? Todavia, a igreja de Tiatira não sofria perseguição religiosa. O perigo estava dentro da própria igreja e tinha um cognome: Jezabel, a mulher que sustentava os seguintes ensinos. Não havia problemas de os cristãos amalgamarem-se com o pecado, e nessa perspectiva cultural que se encontra a igreja de Tiatira. Glória a Deus. Essa Jezabel, ela levou um novo método de crescimento, um novo método de fazer culto, um novo método de ensinar o povo, ok? E através desse novo método, ela conseguia trazer todas as pessoas que estavam na igreja, os crentes, por prostituição, porque começavam a fazer coisas que não agradam a Deus, e Deus chama para esse tipo de coisa prostituição, se prostituir com outros deuses, com coisas que não convêm aos santos do Senhor. Vamos chegar lá, eu vou explicar para vocês direitinho nesta oportunidade, ok? Glória ao nome do Senhor. Me ajude aí
Aleluia. Ao contrário de Éfeso, a igreja em Tiatira fizera-se conhecida pelo amor. Mas se a primeira foi elogiada por odiar os maus, a segunda foi repreendida por tolerar o mal. Aquela faltava amor, esta o amor até sobejava, mas nenhum dos dois amores era perfeito. O amor de Éfeso já não amava como antes. O amor de Tiatira amava mais do que antes, mas ainda não era capaz de repulsar o mal. Ok? É complicado a situação, né? Aquelas igrejas estavam numa situação difícil. Glória ao nome do Senhor. Tiatira era amorosa, no entanto, fez-se reproba ao mostrar-se indulgente. Com uma profetisa que, a semelhança da mulher de Acabe, vinha induzindo os santos aos adultério e à idolatria. O espírito de Jezabel continua a rondar o rebanho do Senhor. Vigilância e oração, nem tudo que parece espiritual vem do Espírito de Deus. Ela não se restringiu solar. Mas hoje mesmo nós podemos ver esse tipo de coisa em algumas igrejas. E se nós não abrimos o olho, não buscamos a Deus o discernimento, a sabedoria, a graça e o poder, não nos humilhamos na presença de Deus, essa mesma Jezabel, que era mulher de Acabe e que fazia tudo o contrário, esse espírito dela pairou na igreja de Tiatira, na Ásia Menor. E esse mesmo espírito, ele está rondando a igreja de Deus hoje. Porque a pessoa acha que pode fazer tudo, que acha que pode andar de qualquer jeito, que pode ir para a igreja da maneira que ele quer ir, adorar a Deus, só porque muitas das vezes é novo convertido, e que a gente tem que aceitar, claro, nós não temos na igreja para julgar ninguém, nem para botar ninguém para fora da igreja, não é? A nossa obrigação como líder, como pastor, é ensinar o povo o caminho certo. Porque agora, se eu vejo certas coisas na minha congregação e eu não falo, eu estou compartilhando com o erro do irmão. Ok? E se eu falar para ele e ele me ouvir, a Bíblia diz que eu ganhei ele. Se ele não me ouvir, eu tenho que levar mais uma pessoa comigo para conversar com ele de novo. Se ele não ouvir, eu levo mais um. Porque a palavra de 2 ou 3 é verdadeira. Ok? Aí se ainda esse ele não ouvir, aí o que é que eu tenho que fazer? Apresentar ele para a igreja, ou seja, disciplinar ele, para que haja temor nos outros. Por isso que eu aprendi assim que a minha Bíblia fala. Glória a Deus. Então, a gente está para apacentar, a gente está para juntar, não para espalhar. Aleluia. Mas também nós não podemos deixar que só porque é filha do irmão fulano de tal, da irmã fulano de tal, que eu vou passar a mão, porque se eu fizer isso vai desgostar o irmão ou a irmã. Não tem nada a ver. A palavra de Deus tem que ser falada, ensinada. Porque nós não vamos dar conta da alma de ninguém, mas nós temos que tratar como que nós vamos dar conta. Ok? Como que nós vamos dar conta? Se não fizer isso, nós temos errados e vamos ser punidos por causa disso. Glória a Deus. Então, o espírito de Jezabel continua a rodar o rebanho do Senhor. Nós temos que vigiar e orar. Nem tudo que parece espiritual vem do Espírito de Deus. Você parece que foi ontem que eu falei sobre isso, né? Inventa um novo método, um negócio lá, um negócio de uma dança, um negócio de tanta coisa na igreja, gincana, mas não sei o que, tanta coisa que inventaram agora, e a gente pensa que jura que é de Deus e não é de Deus. Então aquilo que não é de Deus nós devemos descartar, né?
e ficar com o Espírito do Senhor, que é muito melhor. Aleluia. A cidade de Tiatira, embora rica, Tiatira não podia ostentar a riqueza de Éfeso. Nem era tão importante quanto Pérgamo, mas sabia como usufruir do progresso que os romanos haviam trazido à região ao conformar a Ásia Menor, numa província imperial. Sua produção de tecidos, principalmente o índico, tornou-a famosa em todo o mundo. Tiatira fizera-se afamada também pelas guildas que agrupavam os profissionais das mais diversas áreas. Era uma espécie de sindicato, ou seja, criaram um sindicato, uma cooperativa, uma associação para juntar e fazer os tecidos. Então ela ficou afamada por causa disso, né? Hoje quem visita a moderna Turquia depara-se com as ruínas de uma Tiatira que outrora florescente perdera todo o viço a honrar mais a criatura do que o Criador. Ou seja, quando a gente leva para o nosso lado, quando a gente acha que a gente está fazendo tudo certo e que Deus está recebendo, que Deus está se agradando, e não está. A tendência nossa é fracassar e cair, é desmoronar, é acabar, ok? Porque nós achamos que nós temos bem, que nós somos o tal, e que nós sabemos falar bonito, e que nós sabemos, lemos muito a Bíblia, e etc, e etc. E nós se firmamos nessas coisas, e depois nós vamos sofrer as consequências, porque nós não vamos muito à frente. Glória a Deus. É bem provável que o Evangelho tenha chegado a Tiatira através de Lídia, ok? Sabe que Lídia ela foi evangelizada por Paulo na cidade de Filipe. Quando Paulo teve aquela visão à noite, disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele desceu e foi até a cidade de Filipe. Lá tinha uma senhora chamada Lídia, vendedora de púrpura, ok? E Paulo pregou para ela, aceitou Jesus, levou para a casa dela e tratou deles lá, ok? Então, essa mulher se tornou-se uma missionária naquela região, ok? Em Filipe. Retornou à cidade natal como portadora das boas novas de salvação. Está lá em Atos 16, 14. O apóstolo haveria de confirmar o trabalho ali estabelecido em sua terceira viagem missionária, ok? Aí o evangelho chegou lá na cidade de Tiatira através de uma mulher que se converteu e foi anunciar as boas novas de salvação. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Jesus apresentando-se como Filho de Deus, apresentando-se como Filho de Deus, o Senhor torna bem patente ao anjo da igreja em Tiatira ser igual ao Pai. Implicitamente declara-se o cabeça da igreja. Jesus Cristo é o chefe supremo e incontentável. Aleluia. Ele é o chefe, único chefe. Glória ao nome do Senhor Para sempre. para todo o sempre. Aleluia. Tanto da igreja local quanto da igreja invisível, militante e universal, portanto,
peregrinemos de acordo com a sua vontade. Ok? Glória a Deus. Jesus onisciente. Seus olhos são como tocha ou chama de fogo. Apocalipse 2,18. Jesus é onisciente. Ele tudo sabe, tudo conhece, Glória a Deus. tudo vê. Sonda as mentes e os corações. Portanto, o Senhor sabia muito bem o que se passava na igreja em Tiatira. Assim como ele sabe o que se passa na minha igreja, o que se passa na sua igreja, o que se passa na minha casa, na sua casa. Glória a Deus. O que ocorre em nossas igrejas não está oculto aos olhos do Filho de Deus. É tempo de conserto e avivamento. Nós precisamos nos consertar direitinho com Glória a Deus e pedir ou buscar um avivamento. O avivamento, ele vem de dentro para fora. Ele começa no coração. Aleluia. O homem, ele só faz movimento. O homem só faz movimento. O avivamento, quem faz é o Espírito Santo. Ele começa a converter o homem começa a sentir a sua presença, e ele vai se convertendo dos maus caminhos, dos maus costumes, dos maus jeitos, até o avivamento do Espírito de Deus começar a movimentar a sua vida, a sua alma, o seu ser, e aí ele passa a ser cristão de verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Como supremo juiz, o poder judiciário do Filho de Deus é simbolizado pelo bronze polido dos seus pés. Ele é juiz supremo de todas as coisas, porque todas as coisas foram lhe confiadas pelo Pai. Em breve, pois, Jesus haveria de submeter a severo julgamento tanto Jezabel quanto os que com ela adulteravam. Deus não mudou, continua a julgar. Deus não mudou, continua a julgar os lobos que em sua igreja vestem-se como cordeiro, a fim de lavar ou de levar as ovelhas ao pecado. Ok? Continua do mesmo jeito. Mas Jesus está vendo eu e está vendo você. Glória a Deus. Como nós estamos fazendo a obra dele, como nós estamos tratando da obra dele, né? Ele está vendo cada um de nós, ele está vendo o nosso sacrifício, ele está vendo as nossas fraquezas, ele sabe tudo, né? Mas ele sabe também que nós o amamos. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Ok? O que ocorre é que a nossa igreja não está oculta aos olhos deles. Não está oculta aos olhos deles, né? Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo assim: as mulheres devem ter poderio sobre as cabeças por causa dos anjos. O que eu entendo ali naquela passagem é que quando a frase por causa dos anjos, é que eu creio que em cada reunião nossa tem um anjo com uma filmadora de Deus, uma câmera escondida, filmando o nosso comportamento na igreja. Se nós viemos para adorar, se nós viemos para cultuar, se nós viemos para conversar, se nós viemos para fazer negócio, se nós viemos para mexer no celular, se nós viemos para mascar chiclete, se nós viemos para arrumar um namorado ou vice-versa, ou se nós viemos para fofocar ou fazer qualquer coisa, o anjo está filmando, e no dia do julgamento vai aparecer o nosso comportamento. Por isso que o Senhor falou, o apóstolo Paulo falou para as mulheres que deveriam ter poderio sobre as suas cabeças, por causa dos anjos. Okay? Em primeiro lugar, ele fala que é desonra para a mulher orar com a cabeça descoberta, ou seja, cortar o cabelo, rapar a cabeça.
E é desonra para o homem usar cabelo comprido, ou seja, orar com a cabeça coberta. E aí ele continua prosseguindo, dizendo que deve ter poderio sobre a cabeça por causa dos anjos, né? É uma interpretação muito simples, não é lá essas coisas, mas dá para interpretar direitinho, se você quiser. Glória ao nome do Senhor, nosso Deus, para sempre. Uma igreja rica em obras. Tiatira era rica em obras, porque antes de o Senhor Jesus censurar o anjo da igreja em Tiatira, passa a destacar-lhe as qualidades. Aliás, Tiatira, conforme já adiantamos, era tão rica em obras quanto Éfeso. Além disso, fizera-se elogiável pelo amor que consagrava a Deus. No entanto, ainda não havia alcançado o padrão de fidelidade. Tinha tanto amor, mas não era fiel com Deus. Não tinha alcançado o total de fidelidade que Deus exigia deles. Então o amor era um amor que não era um amor. Não é verdade? Era um falso amor. Porque que pelo lado eu amo, eu digo que eu amo, eu faço uma demonstração que amo, mas não sou fiel. Então eu estou dizendo que eu estou amando, mas só de palavras. Glória ao nome do Senhor, nosso Deus. O amor de Tiatira era maior do que antes, mas ainda não era perfeito. Sua imperfeição não estava em amar os maus, porque residia no aquecer ao mal, querendo puxar para cá, querendo ser se eu deixo, se eu vou, se eu fico e tal, será que eu deixo isso aqui, será que eu deixo de fazer isso aqui, eu vou para cá. O amor que tolera erro ainda desconhece o que é certo. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado de Jezabel e a abominação dos que com ela fizeram-se repugnante aos olhos do Senhor. Olha que coisa linda, né? Que coisa linda. Glória a Deus. O amor que tolera o erro ainda desconhece o que é o certo. Então, se eu amo, mas eu tolero o seu erro, eu amo você, mas eu tolero o erro que você faz, então eu ainda não conheci o que é o certo. Eu tenho que te amar e te mostrar que você está errado e que você precisa deixar o erro, ou vice-versa. Você pode mostrar para mim que eu estou errado, provar que eu estou errado. Se você provar, me falar que eu estou errado, porque você me ama de verdade. Porque se você me ama de verdade, então você vai dizer para mim: irmão Tomé, olha, esse negócio que está fazendo aí, isso não está certo, vamos mudar isso aí, porque isso aí não leva para o céu. Você está me exortando, você está me avisando, você está me aconselhando, me advertindo, ok? Porque você me ama. Mas se você diz que me ama, passa a mão nas minhas costas, na minha cabeça, me dá aquele abraço, e eu estou fazendo as coisas erradas, e você está vendo que está errado e não me corrige, e não me avisa, então você não me ama. Você não conhece o que é o certo, então. Deu para entender? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus para sempre. O serviço dela, obreira incansável. Tiatira vinha notabilizando-se no serviço a Cristo em favor dos santos. Apocalipse 2:19. Evangelizava, socorria os mais necessitados e tudo fazia por expandir o reino de Deus. Até aí tudo bem. Imitando a apostólica Jerusalém, erguia-se como exemplo para as demais igrejas. Todavia, seu amor carecia de perfeição.
Eu vou Louvado seja Deus. tornar a falar o que eu falei ainda agora. Não adianta, eu falei antes de ontem, parece. Não adianta eu lhe dar uma cesta básica. Não adianta eu lhe dar um sapato, uma calça. O quê? Porque você está necessitando. Não. Eu tenho que lhe dar, mas lhe dar com amor. Sentir de Deus, voluntariamente. Não para dizer para alguém, por exemplo, eu lhe dou hoje um pedaço de comida, e eu encontro outro irmão mais tarde ou amanhã, e eu vou dizer, eu levei uma comida lá para o irmão fulano, porque ele estava com fome, e eu passei na casa dele, não tinha nada, eu dei. Não adiantou nada eu fazer isso. Que a Bíblia diz para me dar com a minha mão direita ou esquerda, que a outra não veja. E também não é para tocar trombeta, falar para ninguém que eu fiz aquilo. Eu fiz e ele fez e acabou a conversa. Tem gente que até o dízimo, quando vai levar o dízimo, exige um talão, um recibo que ele pagou o dízimo. O quê? Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Mas vamos deixar para lá isso daí que não está na nossa... Não está aqui no nosso trabalho que nós estamos fazendo, na nossa leitura, não. Tá? Glória ao nome do Senhor nosso Deus. Então, tudo fazia por expandir. Ele fazia tudo isso para trazer gente para a igreja, trazer uma cesta básica. Vamos lá, uma cesta básica, fulano e tal, vizinho, que eles vão vir para a igreja. O quê? Tudo fazia por expandir o reino de Deus. Imitando a apostólica Jerusalém. Porque lá em Jerusalém, a nossa irmã igreja, ela fazia isso e faz até hoje, né? Erguia-se com exemplo para as demais igrejas. Todas as demais igrejas que estavam por perto viam o que ela estava fazendo, era um exemplo. Porque, todavia, seu amor carecia de perfeição. 1 Coríntios capítulo 13, de 1 a 13. Apóstolo Paulo diz, ainda que eu desse toda a minha fortuna para os pobres e não tivesse amor, de nada disso me adiantaria. Ainda que eu desse meu corpo a ser queimado, ainda que eu soubesse falar entendesse todos os mistérios, tivesse dom de profecia, tivesse tudo, mas não tivesse amor, isso de nada adiantaria também. O quê? Então, o que ela fazia era só para aparecer. Por exemplo, que nem um político, né? Tem alguns políticos que fazem isso. Eles fazem aquilo lá e ainda filmam, né? Eu vejo na televisão aí, algumas emissoras de televisão dão alguma coisa e filmam. Olha o que nós demos para uma família carente, olha o que nós demos. Isso os ímpios fazem. E se nós for fazer a mesma coisa, nós estamos imitando eles. Nós não temos diferença nenhuma de ser cristão, filho de Deus, daqueles que ainda não são apenas criatura. Glória ao nome do Senhor. A fé de Tiatira, por suas obras, Tiatira demonstrava a sua fé. Uma fé, aliás, que não se limitava a um mero assentimento intelectual. Sua confiança em Deus era bem fundamentada. Tinha forças não somente para realizar o impossível, mas para mostrar uma perseverança que usava além dos limites humanos. Ela era bem carismática, né? Ela era bem evoluída, ela era um exemplo de uma cidade ou de uma igreja para as outras igrejas. Eu creio que todas as outras igrejas já têm inveja dela, pelo que ela fazia, porque eles tinham condição. O quê? E Deus diz para ele, eu conheço a tua paciência. Glória a Deus. A paciência é a virtude que nos capacita a suportar o insuportável. Romanos 5,4. Sabemos que juntamente com a luta, o Senhor vem com o escape, sempre oportuno.
Todo tempo que você está numa luta, você pode confiar que logo em seguida vem o escape de Deus. Glória a Deus. Ele não tira você de passar pela luta, mas ele passa junto com você na luta e você não tem problema nenhum. Você chega do outro lado e canta o hino da vitória. Ok? Deus podia muito bem livrar o povo do Mar Vermelho, de rodar o outro lado para não passar pelo Mar Vermelho. Mas ele exigiu que eles passassem para ele passar junto com eles, para mostrar o seu poder, que ele estava com o povo de Israel. Ok? Glória ao nome do Senhor. Muito bem. É por isso que o anjo de Tiatira mantinha-se perseverante e calmo, cabeça fria. Ele disse, poxa, esse pastor é uma benção, cabeça é um chope, esse irmão é a cabeça é um chope, nem não está, como diz o Del Moraes, um cantor que canta aqui no Macapá, ele é deficiente visual, ele diz, não estou nem vendo. Ele diz, claro que ele não vê mesmo, né? Então, tem gente assim, e a gente pensa que é uma delícia, uma pessoa boa, uma pessoa, e não é, ok? Eles eram abundantes em obras, tinha muitas obras, né? Faziam muita obra, mas a Bíblia diz que a obra sem a fé, ela não vale nada, e a fé sem as obras também não, é verdade? O anjo da igreja em Tiatira jamais se mostrou remisso, trabalhando e esforçando-se cada vez mais. Foi elogiado por Cristo por serem as suas últimas obras mais abundantes do que as primeiras. Glória a Deus. Logo no começo ele trabalhou pouco, mas no final ele estava trabalhando mais do que antes. Ele estava fazendo mais do que antes. Aleluia. Glória a Deus. E foi elogiado por Jesus. Ok? Se as primeiras eram boas, as últimas tinham a marca da excelência. Da excelência. Ok? Glória a Deus. Mas, por ser uma pessoa tão bom, por ser uma pessoa tranquilo, calmo e perseverante, mas era ele. Ele quase não ligava para os outros que estavam ao redor. Aí Jezabel, que a história diz que era a mulher do pastor, provavelmente os historiadores dizem que ela era a esposa do pastor, do anjo da igreja, viu que ele naquela situação, toma a frente e cria um novo método de animar, de fazer festa, de fazer movimento na igreja. E através desse movimento entrava a idolatria, o adultério, a fornicação, e etc, e etc. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor nosso Deus, para todo o sempre. Não obstante suas inigualáveis virtudes, o anjo da igreja em Tiatira foi reprovado por Cristo por estar tolerando uma mulher que, dizendo-se profeta ou profetisa, encontrava-se a desencaminhar os fiéis à idolatria e à prostituição. Ele era um homem trabalhador, ele trabalhava, estava fazendo mais obra do que logo que ele começou, só que Deus disse para ele que tinha se agradado de tudo aquilo, mas tinha umas poucas coisas contra ele, que ele tolerava na igreja tudo que o povo queria fazer, mano. E Deus manda carta para ele dizendo, presta atenção, que a situação não é assim como você está pensando, não. Ok? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Desencaminhar os fiéis à idolatria e à prostituição. Jezabel de Tiatira, idolatria, é idólatra, porque eu botei aqui idolatria, mas não é idólatra, ok? Idólatra e adúltera,
Assim era a mulher de Acabe, conhecida entre as tribos hebreias por causa de sua reputação. Ela serviu para nomear a profetisa que em Tiatira induzia os homens ao adultério e à apostasia. Curiosamente, Jezabel, em hebraico, significa casta, mas em nada diferia ela de uma rameira. Sabe o que é rameira? Uma prostituta. O quê? Na língua original. Quer dizer, prostituta. Então, ela parecia ser casta, ser uma mulher educada, ser uma mulher boa, uma mulher que fazia o bem, uma mulher e tal, aparentemente. Mas ela era o quê? Uma rameira. Ela era o quê? Tipo uma prostituta. E aí, tanto adulteravam os homens com ela, como ela incentivava que fizesse com as outras. Eu fui um tempo para uma localidade aqui, no ano 94, 95, se não for da memória. E nesse lugar, eu não vou dizer o nome lá para não ter problema depois, por ética, né? Aqui no Amapá. Quando eu cheguei nesse lugar, o pastor lá me entregou a congregação porque ele estava cego, tinha pegado diabetes, e estava cego e não conseguia ler a Bíblia. E ele reuniu a igreja e falou que a partir daquele dia eu era presbítero, e a partir daquele dia ele me passaria a igreja e eu ia tomar conta da igreja, porque ele estava cego, não podia ler a Bíblia, e ficava com o pastor conselheiro e tal, e tudo que precisasse era para falar comigo. A igreja aceitou, foi uma bênção de Deus, e eu, como gostava de orar na época, comecei a orar, botar a igreja para orar, de madrugada, de meio-dia, de 6 horas da tarde. Quem não pudesse vir de 5 às 6 da manhã, vinha de meio-dia. Quem não pudesse vir de meio-dia, vinha às 3 horas da tarde. E assim nós começamos a orar. Quando começamos a orar, começou a aparecer os problemas. Que o obreiro que estava nessa região, nessa localidade lá, pastoreando essa congregação lá, tinha saído, tinham tirado ele, porque tinha dado um problema lá, e tiraram, a convenção tirou ele. E mandou esse outro pastor que eu fui ajudar na época. E esse cidadão, ele ensinava na igreja que não era pecado adulterar, fornicar, se prostituir com os irmãos da igreja, principalmente com o pastor. Era pecado grave se isso acontecesse com pessoas do mundo que não fossem crentes. Eu fui começando a orar e Deus começou a revelar. Deus começou a revelar. Quando eu pude concretar de fato e de verdade que aquilo não era fake news, era realidade, aí eu coloquei a igreja para nós orarmos com respeito a esse problema, que era para Deus resolver de uma vez por todas. Glória a Deus. Quando nós começamos a orar, nós estávamos já com uns 15 dias orando a esse respeito, de madrugada, em jejum e oração. O Senhor falou na igreja que iria tirar ele de lá. Porque quando a gente ia dirigir o culto, só tem uma rua lá, só tinha uma rua, agora não sei, faz tempo, só tinha uma rua. Que o ônibus parava, fazia a curva, deixava o povo lá, e dormia lá, e descia a rua até na beira do rio. De lá para lá não tinha mais rua, só era uma rua. Então ele morava bem no meio, numa esquina que fazia o cruzamento, assim, que ia um pouquinho para cá, mas era coisa pouca. Ele morava bem na esquina. E na hora do culto, 7 horas da noite, ele fazia um café com pão, trazia um pão de lá com manteiga ou queijo. E quando os irmãos vinham passando para a igreja, todo mundo tinha que passar lá na casa dele, que morava lá dentro da vila, mas não tinha rua, então vinha pelos caminhos e pegava a rua grande para vir para a igreja, porque a igreja era bem na praça. E aí ele chamava para tomar um café e ficava entretendo o povo lá,
E conversando até dar já 8h30. Aí ele disse, não vou mais para a igreja, que não dá mais tempo. A igreja estava vazia. Glória a Deus. Veja como era o trabalho de Jezabel. Ok? Ensinando que não era pecado fazer isso com o povo da igreja. E sim só com os que não eram da igreja. Porque a igreja era um corpo só. Então não tinha problema nenhum. E esse camarada fez a pior coisa lá. Nós oramos 40 dias, 40 madrugadas. Quando completou as 40 madrugadas, Deus tirou de lá. Quando Deus tirou de lá, aí a igreja encheu, os crentes vieram todo mundo para a igreja. Mas eu paguei um preço caro também, muito caro. O diabo usou o próprio pastor que eu fui para lá ajudar, para vir dizer para o meu pastor que eu tinha dado trabalho para ele lá e quis tomar o campo dele lá. E isso nunca passou pela minha ideia, pela minha cabeça, nunca eu, sabe? Inclusive ele queria dividir o campo comigo, queria me trazer na convenção para dividir o campo comigo, me dar uma localidade muito boa, eu dava muito pirarucu. E era, se não me engano, parece que 25 quilômetros da sede lá. E eu ia de bicicleta no escuro pela estrada para levar a Santa Ceia para o povo lá. E aí voltava. Ok? Chegava em casa de madrugada. Para a glória de Deus. E Deus devolveu a diabetes para ele. E ele morreu diabético. Mas o pecado de Jezabel, o que ela fazia era isso. Era insinuar os homens e as mulheres. Que eles podiam se prostituir. Ok? Fornicar, adulterar com os irmãos da igreja. Que não era pecado. Só era pecado se saísse fora. Então o diabo hoje ainda, essa Jezabel, esse espírito miserável, ainda está rondando a igreja de Deus. É preciso que nós, como líder, como pastor de igreja, temos cuidado para quando a gente vê esse tipo de coisa, expulsar o demônio, não o crente da igreja, mas expulsar o demônio que está na vida desse crente, com jejum e oração e com a palavra. Manda a palavra não expulsa ninguém da igreja, a palavra atrai as pessoas para a igreja. Glória a Deus. Porque o único que convence o homem é a palavra. Aleluia. Não adianta eu passar a noite todinha falando para você que eu não vou convencer você de nada. Mas se eu falar a palavra, te convence. Porque me convenceu. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Ok? Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O ministério de Jezabel. Deixa eu ler para você a minha interpretação sobre o ministério de Jezabel. Jezabel apareceu em Tiatira com uma nova doutrina que, em essência, era a velha mentira do diabo. Lá Gênesis, capítulo 3, verso 1 a 15. Se tu comer, tu não vai morrer não, tu vai ser igual a Deus, tu vai saber de conhecer tudo. Não tem problema nenhum, pode comer que não tem problema. O quê? Apresentou um ensino novo, uma unção nova e quem sabe até um método novo de crescimento da igreja. Nos bastidores era tudo isso, conhecido como as profundezas de Satanás. Ok? Quando eu falei um dia desse sobre movimento na igreja, a pessoa tudo com a orelha furada, pendurada umas argolas, beiço furado, nariz furado, tudo pintado, todo malhado, tudo cheio de tatuagem. Eu falei aqui, eu recebi algumas mensagens que mandaram para mim, que isso não tem nada a ver. Ok? Não tem nada a ver. Mas lá em Apocalipse capítulo 2, verso 24, está lá dizendo que todas essas coisas aqui, eles são o quê? Deixa eu ler para você de novo. Jezabel apareceu em Tiatira com uma nova doutrina, que em essência era a velha mentira do diabo. Apresentou um ensino novo, uma unção nova. Tem hoje que vende vidrinho de óleo de unção. Ele pega um litro de óleo, compra nesses comércios aí, e divide em garrafinha, em potinho,
uns negocinhos lá, uns vasozinhos, e vende R$100, R$200, de conformidade do tanto de unção que ele passou. Ele passou 40 dias orando por aquele óleo, ele vende por R$200, R$300. Pouca oração, foi mais barato. Aleluia. Uma garrafa com água, eu conheço até pastor que compra rede de pesca e coloca na igreja e bota um monte de anzol e cada um pendura lá R$100, R$500, R$1.000, dependendo da família que tem, parece que para ganhar a família. Aí engorda o bolso dele e ninguém se salva, porque isso não é de Deus, ok? Então, Jezabel apareceu lá com isso, com esse ensinamento falso, e todo o povo vai atrás, porque o povo quer ver o movimento, ok? Quer ver o movimento. Você quer ver como a sua igreja enche rapidinho? Chama um profeta aí de fora aí, tem uns profetas aí que vem aqui no estado e profetiza aí, assim diz o Senhor, porque o Senhor não falou nada. E o ignorante da Bíblia, o analfabeto bíblico, ele não conhece, não sabe, coitado, porque ele não estuda, aí vai atrás daquilo ali e o cara vai embora. Um tempo aqui, um amigo meu, um pastor, chamou um camarada para vir pregar 3 noites na igreja dele. Ele pregou a primeira noite, ele deu, parece que R$300 para ele, e ele sumiu. E nós fomos atrás desse camarada. Aí o pastor ligou para a namorada dele. Agora veja, o pregador vindo de fora com uma namorada, deixando no hotel. E tu sabe o que a namorada falou? Disse, olha, ele não chegou para lá, ainda não veio em casa, desde o dia que lá noite que foi pregar lá na sexta-feira, ele não chegou em casa até agora, não sei dele. Eu pensei que ele estava para lá com vocês, não. Aí ele ligou para outro amigo dele, disse, não, tu vai em tal lugar assim, na casa de beijo lá, que ele está lá, e só vai sair de lá quando acabar o dinheiro. Ele está pipando lá. Você entendeu? Aí a gente vai acreditar num cara desse? Glória a Deus. Então o ensinamento de Jezabel, me dá um pouco de água fria aí, minha filha, que eu quero tomar aqui uma água fria, porque eu estou com a garganta seca já. Está fria essa daí? Então Jezabel inventou esse tipo de coisa, uma nova unção, um novo método de crescimento, e fazer aquele movimento todo, e o povo, é verdade, essa é uma mulher de Deus, esse é um camarada de Deus, é assim mesmo e tal. Quando por trás, nos bastidores, estavam na fornicação, no adultério, na prostituição, na imundícia. Você está entendendo? E o pastor lá, calmo, tranquilo, e Deus disse assim, eu tenho contra ti, Glória a Deus, que tu toleras essa Jezabel ensinando os meus filhos a se prostituírem e serem idólatras. Mas olha, eu vou colocar isso tudo na cama, eu vou mandar uma doença, tu vai ver mais tarde. Aleluia. glória a Tudo Deus. isso era a profundeza de Satanás. O que parecia uma nova revelação era, na verdade, o engano antigo e caduco que levou nossos pais à ruína. Ok? Além de pobreza, além de profetizar, Jezabel ascendera à categoria de mestra na igreja. Apocalipse 2:20. Profetizando e ensinando, seduzia a todos com sua doutrina, como lhe fora possível, tamanha ascensão sobre o ministério. Não havendo ninguém que lhe barrasse os passos, ela transtornou todo o redil e comprometeu a ortodoxia e a pureza da igreja. Todos os crentes ficaram comprometidos com a falsa doutrina de Jezabel, com a falsa profecia, com o falso movimento e etc. Foi corrompido. Basta uma pessoa, basta um pouquinho de fermento, disse Jesus. Um pouquinho de fermento para inchar toda a massa.
para tufar, fazer aquele montão de coisa. Bastava um pouquinho de fermento. Não precisa 1 quilo de fermento, não, basta um pouquinho só. Então uma mulher, só uma mulher, fez tudo isso na igreja de Tiatira. E o pastor da igreja achava bom, porque estava crescendo a igreja, o movimento. Talvez ele ficava no púlpito só olhando e entregava para ela. E ela deitava e rolava. Só que Deus estava de olho nele e nela. E eles não sabiam. Mas Deus é tão misericordioso que ainda mandou uma carta para avisar. Escreve ao anjo da igreja que está em Tiatira. Esse diz aquele que tem os olhos como tocha de fogo. Olha aí. Glória a Deus. A obra de Jezabel. Através de seus ensinos e profecias, a perversa Jezabel induz alguns homens à idolatria e ao adultério. Nós precisamos vigiar. Aleluia. Não são poucos os que, sobre o manto de uma espiritualidade afetada e caricata, desviam os fiéis a práticas vergonhosas e abomináveis aos olhos de Deus. Aleluia. Não são poucos. É preciso que nós temos cuidado. Você, pastor, que está me ouvindo, meu irmão, tenha cuidado. Mantenha a doutrina, mantenha o ensinamento que você aprendeu no começo da sua fé, ou eu aprendi no começo da minha fé. Glória a Deus, e batalhemos pelo reino dos céus, para ensinar o nosso povo a viver uma vida santa diante de Deus. Não são poucos que, sob o manto de uma espiritualidade afetada e caricata, desviam os fiéis a práticas vergonhosas e abomináveis. Cuidado com o rebanho que o Senhor lhe confiou. O que? Atos 20, 28 e 29. Zele pela sã doutrina e pelos bons costumes. Jamais permita que o lobo lhe devore as ovelhas, utilizando-se de seus púlpitos. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus, para tudo sempre. Em sua misericórdia, Deus concedeu um tempo de arrependimento a Jezabel e aos que com ela pecaram. Buscaram eles o favor do Senhor? Não temos o desfecho dessa história. Eu não consegui encontrar. Apesar de estarmos em plena era da graça, o Deus do Antigo Testamento não mudou. Se ele puniu Acã, não deixou impune Ananias e Safira, então buscamos, irmãos, pois no Deus de amor, a perfeição de nosso amor. Não basta amar mais do que antes, é urgente amar como nunca. Perfeita e integrantemente, o perfeito e íntegro amor, embora suporte os maus, não pode tolerar o mal. Apesar de amar o pecador, não pode indutar o pecado. Nós não podemos fazer isso. Nós amamos, mas não podemos deixar ele ficar como está. O quê? Jesus disse assim: vinde como estais. Mas ele não disse assim: permaneça como você veio. Não. Ele diz: permaneça naquilo que tu aprendeste. Se eu aprendi que eu tenho que amar e que eu tenho que fazer de coração, então eu tenho que permanecer nisso. O quê? Porque Deus está me vendo e sabe. O que adiantou Tiatira ser uma igreja muito boa,
muita amorosa, dividia o pão com todos, fazia coisa que causava até inveja, mas era falso o amor, porque tolerava o pecado dentro da igreja. Então não adiantava ela ter tanto amor, não é verdade? Então, queridos, deixa eu terminar o meu raciocínio. Glória a Deus. A cidade de Tiatira estava localizada a aproximadamente 60 quilômetros a nordeste de Pérgamo. Era uma importante centro industrial e comercial da região de Lídia. Na época em que o livro do Apocalipse foi elaborado, essa cidade estava em grande desenvolvimento e ainda viriam dias mais proféticos. Era também a sede de um grande número de associações de mercadores, inclusive aqueles que trabalhavam com vários metais. O nome da cidade aparece apenas uma vez no Novo Testamento, como a cidade natal de Lídia, uma cristã vendedora de tecidos de púrpura na cidade de Filipos. Ok? A descrição de Jesus com os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente, Apocalipse 2:18, tem sido há muitos entendida como referência à florescente indústria de metais de Tiatira. Okay? Uma descrição semelhante aparece 2 outras vezes no Apocalipse. Essa impressionante imagem lembra o quarto homem, semelhante ao filho dos deuses, que se colocou no fogo ao lado de Sadraque, Mesague e Abednego. O leitor, o nosso irmão que lê, você pode muito bem se lembrar que esses 3 homens se recusaram a inclinar-se perante a estátua de um outro imperador, com alusões à divindade, e que Deus o livrou. Okay? Eles se recusaram de adorar aquela imagem, se recusaram de se prostrar, acreditando que, embora eles fossem lançados na fornalha de fogo, lá teria a 4ª pessoa que estaria com eles e como esteve. Aleluia. Não foi preciso Deus mandar uma carta para eles terem cuidado. Não. Como mandou para o pastor de Tiatira. Eu conheço as tuas obras, a tua paciência, o teu trabalho, que tu fizesse mais agora do que antes. Mas eu tenho algumas coisas contra ti que toleras. Jezabel, que se diz, profetiza, que ensina os meus servos. Ok? E Jezabel foi julgada por causa disso. Apesar de todas as coisas boas que Jesus disse sobre a igreja em Tiatira, ele tem, contudo, outras contra ela. O problema em Pérgamo parece ter se originado de pressões vindas de forças pagãs com o trono de Satanás, de fora da igreja. Mas o problema em Tiatira foi iniciado e fomentado por uma mulher apostata, membro da igreja. No lugar de aquela mulher, alguns antigos manuscritos trazem sua mulher. Por quê? Acho que você não entendeu. Vou tentar explicar melhor. Aquela mulher, alguns antigos
manuscritos dizem sua mulher. Dizem que era mulher do pastor. O quê? Que poderia significar sua esposa, ou seja, esposa do pastor. Qualquer que seja o caso, o pastor e a igreja toleravam-na porque a consideravam profeta ou profetisa. Jesus, entretanto, achava a chama de Jezabel. Como é bom, é fácil enganar, né? Aquele que fica sem a visão de Deus, é muito fácil ser enganado por coisas bobas, né? Na realidade, ela é pior do que a Jezabel do Antigo Testamento, esposa do rei Acabe, que tentou substituir a adoração ao Senhor em Israel pelo culto a Baal, buscando fazer deste um Deus nacional. Esta Jezabel, que se diz profetiza, colocava suas palavras e ensinamentos acima de Cristo e dos apóstolos. Porque se ela era a esposa do pastor, ela tinha prioridade, né? Glória a Deus. Não somente ensinava que era lícito aos olhos de Deus cometer adultério espiritual, participar das adorações idólatras e imorais, como também seduzir com muitas perspicácia os crentes que realmente procuravam servir ao Senhor. Glória a Deus. E que eles eram fiéis. Você pode anotar que Jesus chama a estes de meus servos. As obras, as boas coisas que Jesus disse da igreja poderiam ser ditas sobre eles. Contudo, estavam agora sobre a influência das profecias e ensinos desta Jezabel, dando-lhe atenção, tornaram-se vítimas. As profecias devem ser testadas pelas Escrituras. Não podem estar baseadas num único versículo ou metade num versículo. Aqui e a outra no outro lugar. As profecias devem estar de acordo com os grandes ensinamentos da Bíblia. Glória a Deus. Os que pertencem ao corpo de Cristo devem julgá-las. 1 Coríntios 14, 29. Apóstolo Paulo dizendo lá em Corinto: se profetizar 1, 2, se por muito 13, cada um por sua vez, e os outros julguem. Assim, à medida que nós aprofundamos no conhecimento das Escrituras, o Senhor mesmo iluminará nossos corações e mentes, concedendo-nos suas maravilhosas luz. Jesus já havia tratado com esta Jezabel, ele dando um período de tempo, o quê? Para que se arrependesse, mas ela não se arrependeu de sua fornicação, o adultério moral e espiritual. Ela não mudou suas atitudes básicas e ainda ensinava que a mistura da verdadeira adoração com prática e adorações pagãs não constituíam qualquer pecado. Não tem problema nenhum, Deus só quer o coração. Não, Deus só quer o coração. Se o teu coração não te condena, maior é Deus. E a pessoa que fica lendo esse versículo, fica no pé da letra e vai fazer tudo que não presta e diz que é do agrado de Deus. E não é. Entendeu? E essa profetisa, chamada profeta, que profetizava mentira, induzindo os irmãos na prática do adultério espiritual, da fornicação espiritual. Porque quando eu adoro de maneira que não agrada a Deus, eu estou adulterando a minha adoração. Se eu vou para o púlpito da igreja ou para o seio da congregação,
e lá eu começo a fazer coisas que não agradam a Deus, eu estou adulterando a minha santificação com Deus. Porque eu sou casado com Cristo, faço parte da noiva de Cristo. Então todas as coisas que eu fizer de errado, eu estou adulterando espiritualmente. Eu estou fornicando espiritualmente. Porque quando eu eu começo a adorar coisas que eu coloco no lugar de Deus, no lugar de Cristo, um filho, um cachorro, um gato, um carro, uma bicicleta, uma moto, uma qualquer coisa, eu estou sendo idólatra, eu estou idolatrando, eu estou tirando o direito de adoração a Deus para me adorar aquele objeto. Isto é idolatria espiritual. Ok? Mas que Deus nos dê força, que Deus nos dê entendimento, sabedoria, graça, poder, discernimento de espírito, interpretação, para que nós possamos ler a Bíblia, entender a Bíblia e se fortalecer na palavra de Deus, para que nós não ficamos no dia do arrebatamento ou partimos desta terra para outra, mas salvo. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus para sempre. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te encha de sabedoria, de graça, de honra, de poder, para que você também possa entender a palavra do Senhor e guardar e ensinar o seu rebanho. O meu rebanho é a minha família. Glória ao nome do Senhor. Eu sou sacerdote da minha casa e eu tenho obrigação para ensinar eles. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus para sempre. Então, meus irmãos, boa noite a todos. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amanhã, se nós estivermos ainda aqui na terra, nós vamos falar sobre a quinta carta. Ok? Vamos estudar de madrugada, amanhã durante o dia, para Deus nos dar condição de ler para vocês de novo o que eu escrevi. Tá bom? Glória a Deus, que Deus te abençoe e te guarde. Glória a Deus. Boa noite a todos, em nome de Jesus. Fique com Deus. Eu vou orar pela tua vida. Pai Celeste, Deus de misericórdia, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos pela nossa vida, pelo nosso ministério, pelos nossos irmãos, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Aleluia. Te apresento o irmão Sebastião, que está aqui comigo. Meu Deus, repreende todo mal, toda doença. Eu te louvo, te agradeço, porque hoje ele está bem, está, Senhor, tranquilo. Pai Celestial, que esta noite ele possa dormir tranquilo, que amanhã ele possa amanhecer bom, curado, para a glória do teu nome, para que o teu nome seja glorificado nos céus e na terra. Por onde andarmos, damos o testemunho que o Senhor o curou. Pai, é alguém que está nos ouvindo nesta hora, que está assistindo esta live, ou que compartilhou, ou que vai assistir amanhã ou depois. Meu Pai, se estiver passando por uma enfermidade crônica, que estiver, Senhor, aleluia, no leito de um hospital, ou que a sua família está atormentada, estende as tuas mãos de misericórdia e abençoa, repreendendo todo o mal dos lares, dos meus irmãos, da família dos teus servos, em o nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe e a paz do Senhor. Amém.